Obrigado você, Ricardo, pelo convite, pela confiança, né, para mim poder expor um pouco mais o meu conhecimento. E a todos que estão aí prestigiando, que eu consiga atender um pouco da expectativa de vocês e deixar um pouco do conhecimento para agregar aí na qualidade do treino de vocês, na performance, na prevenção de lesão quando é por causas de não adequada alimentação no pré-treino, né? E o que eu quero ter com vocês é no formato de uma conversa, tá? E se precisarem interrompendo e perguntando durante, levanta a mãozinha aí e a gente complementa né, com a participação de vocês, para ficar algo mais dinâmico, ok? Então, vamos lá. A minha formação principal é nutrição, mas sempre gostei muito da área de nutrição esportiva, então busquei especialidade nessa área, logo como recém-formada, e fui me atualizar aí nos últimos 2 anos, e entrei então no final do ano passado no mestrado, mas as aulas começaram este ano nesse formato remoto, que estamos nos adaptando, mas esse é o desafio, né? Qual que é o objetivo, então, da nutrição esportiva? Através dos recursos nutricionais, eu consigo melhorar ou corrigir a alimentação deficiente desse indivíduo que escolhe praticar a corrida, porque ele já traz hábitos culturais, familiares, de escolhas alimentares, que pode ter aí algumas deficiências, né? Então, a gente preserva aquilo que já está correto, potencializa o que já é de encontro com o esperado aí para o esporte, atenua aquilo que tem a tendência de trazer alguns colaterais, seja para exames bioquímicos, né? E para então obter um melhor resultado do esperado, né? Da corrida, não só para a qualidade de vida, mas sempre um pouco para a performance também. Prolongar essa resistência, né? Porque se a gente estiver mal nutrido, a gente não consegue ter a resistência. E não é só a parte de nutriente, micronutriente, né? Que são as vitaminas e minerais. Pensando também nos recursos energéticos, né? Se tiver mal suprido de energia através, seja de carboidrato, né? Que você fez a ingestão aí horas antes, isso a gente vai determinar agora quanto tempo de preparação para cada distância percorrida, né? E a nutrição tem o objetivo também do ajuste de peso, uma vez que a gente viu que foi citado ali do pace, foi citado da cadência, e lembrando que, e também foi citado a questão do peso corporal, a projeção, acho que foi a professora Lilian que citou, o quanto que esse peso representa, né, quando você está na corrida, pelo fato do peso corporal triplicar, né? O que eu percebi, que os pacientes acabam não tendo essa percepção de que a massa muscular, ela é importante, foi falado da parte do fortalecimento, embora ela tenha um parâmetro também de ganho, né, quando você quer ter velocidade, para você não perdê-la, a velocidade. Uma vez que estima-se aproximadamente que cada quilo acima do teu peso esperado, você pode aí ter uma redução em torno de 10 segundos, né, a cada minuto de corrida. Então, isso pensando aí em quem pretende ter mais velocidade ou, né, melhorar o seu tempo, acaba prejudicando. Então, com a nutrição, a gente vai repor os estoques que foram usados, então, no período do treino, vai suprir a demanda energética, que muitas vezes, dependendo da distância, a gente não consegue atender apenas com alimento. É necessário que você coloque um suplemento junto. E corrigir a alimentação que já está deficiente ao longo do dia, independente de suplemento ou não, né? Então, quanto é mais curta essa corrida, não requer, e quanto mais longa ela vai sendo, mais recursos a gente precisa agregar aí. Assim como todo corredor está habituado para organizar aí o seu treino, distribuindo na planilha da semana, tanto
as estratégias do treinamento, quanto a logística disso, que é o preparo do calçado, da roupa, nós também temos que pensar nesse preparo na parte alimentar, né? E os horários adequados, então, para a corrida, né? Normalmente de manhã, sempre antes de uma refeição também, né? Não logo após. Inclusive, as academias abrem às 14 horas, em virtude de dar esse intervalo, né? Ou à noite, mas pensando no ciclo circadiano, evitar após as 21, né? E aí o Ricardo mencionou muito bem os aspectos do sono, né? Pensando em gasto energético, então nós conseguimos ativar o metabolismo basal, ele representa 65% aquilo que é o nosso organismo. Com atividade física, eu posso aumentar até 25% desse basal. Com a atividade térmica dos alimentos, que são os alimentos termogênicos, mais 10%. Então, por isso que antigamente se falava em perda de peso apenas em atividade aeróbia. E hoje já se fala da anaeróbia, porque aumentando a massa magra, eu tenho não só esses 25% no momento, no ato do exercício, e sim eu aumento esses 65%. Né? E a ação térmica vai colaborar, vai corroborar, mas não é o principal. Então, quais são os alimentos termogênicos? A cafeína, gengibre, canela, cacau, pimenta para quem tolera e não tem efeito gástrico, né? Mas sempre aí em horários estratégicos, de preferência até às 16 horas, próprio chimarrão, chá verde, tererê, porque após 16 pode interferir aí no aspecto do sono, né? E aí a gente já começa a fazer higiene do sono depois disso. Então, preferencialmente até esse horário. E se for tomar chás à noite, então preferir as versões camomila, maracujá, melissa, mulungo. Lembrando que o GH, que é o hormônio do crescimento, o que a gente quer para fazer essa ressíntese, ele precisa realmente que a gente não tenha ingerido termogênico recente, né? E garantir uma boa qualidade de sono. Pensando aí em gordura corporal, o ideal para mulher de 8 a 22, para homem de 8 a 22, mulher de 21 a 33%, estando fora desse parâmetro, você acaba que vai ter um prejuízo aí na velocidade da corrida, né? E lembrando que a massa muscular, ela gasta muito mais do que a gordura corporal. Então, não é uma boa estratégia o estoque de gordura para obter energia, e sim uma alimentação prévia de acordo, né? Então, diminuir a ingestão da gordura ao longo do dia, principalmente as gorduras saturadas, né? Que é o que a gente vinha falando da confraternização depois, desde que dê tempo de utilizar esses estoques, né, Ricardo? E não estocar na forma de gordura corporal, que ela fique aí subcutânea e logo você utilize, ok, né? Tendo uma regularidade de treino, tá? E não dá para pensar em ter um treino de atleta e um prato de preguiçoso. Precisa ter estratégia, como eu mencionei. A gente escolhe o calçado adequado e a matéria-prima, que é o alimento que vai fazer todo o nosso sistema funcionar, a gente precisa escolher com qualidade, né? Desde da distribuição energética até a seleção do produto. Como orgânicos, onde nós moramos, nós temos acesso mais fácil a isso, né? Tem órgãos aí locais que disponibilizam esse tipo de ingrediente. Então, sempre que possível, fazer essa escolha. Quando a gente fala em lesão no esporte, então, ainda o mais predominante, elas são as lesões musculares, no músculo esquelético, né? Então, se eu não tiver aí um bom sono, uma boa recuperação e uma matéria-prima para esse músculo funcionar, essas lesões podem ser mais recorrentes. Isso independente da mecânica e de todos os outros aspectos que levam a essa lesão. A matéria-prima, então, para atleta ou para atividade física, principalmente aeróbia, que é o caso da corrida, ela pode chegar a 80% da ingestão de energia, de carboidrato, né? Lembrando que ela pode ser de cereais, tubérculos e raízes, de preferência integrais, bem distribuídos ao longo do dia, né? 20% de proteína e 20% de gordura. Então, se eu utilizar mais gorduras boas, eu automaticamente reduzo esse carboidrato. Mas aqui, pensando aí numa estratégia
corrida, principalmente mais longa, né? Então, potencializar aí as gorduras boas, né? E as proteínas magras. As frutas e as verduras entram nesses 80%. E lembrando que as frutas com mais alto índice glicêmico, elas ficam realmente aí mais próximo do treino, nestes horários. E à noite, se for optar por fruta, então, de moderado índice. A menos que seja na estratégia aí da pré-corrida, né? De uma meia maratona, aí você faz a estratégia na semana antes, aí você inclui esses alimentos. Então, para obter mais performance e desempenho, a gente tem aí os recursos ergogênicos, né? Melhorando esse respaldo. Lembrando que ele não é só suplementar, ele pode ser alimentar, porque a gente tem uma visão de olhar só para o suplemento, né? E o óxido nítrico, ele tem se mostrado aí, ele é decorrente da beterraba, do espinafre, né? Principalmente para nós aqui, a beterraba é uma excelente fonte. Então, você consegue aí reduzir, por exemplo, o efeito do lactato pós-treino, tá? E melhorar esse desempenho, ele não deixa de ser um recurso ergogênico. Então, a estratégia nutricional, ela vai variar conforme a distância percorrida, né? No caso do 5 km, eu vou pensar aí em ajustar a alimentação do paciente, ou do atleta, do corredor, e eu vou fazer uma restrição de fibras, alimentos ricos em fibras, né, de 60 a 90 minutos antes da prova, para aí ter um esvaziamento gástrico de acordo e não ter essa questão de estar lembrando do alimento, né, de ter ali que a gente percebe, por exemplo, em amadores, né, quando o corpo não dá conta de processar esse alimento, ou você vai ter episódio de êmese, né, que é vômito, ou você não vai ter uma boa performance de treino. Você tem a impressão de que hoje você não está rendendo. Por quê? Porque o sangue ficou na região gástrica fazendo a digestão e não foi para o músculo como estava sendo recrutado. Já numa prova voltando de 5 km, a estratégia de energia, ela vai ser de meia hora antes, então, da prova, você ingerir um carboidrato. Pode ser, por exemplo, uma porção de 100 gramas de batata doce, pode ser uma porção de mel, né? Sachê de mel, 5 gramas, né? Quem já usa carbogel para provas, então é uma estratégia, mas às vezes deixa para o dia da prova, para o dia não, né, Ricardo? A gente tem que conhecer o que vai usar no dia da prova antes e ter testado em treino. Mas no dia a dia, então pode optar por alimentos pelo menos menos processados, né? O mel é uma alternativa, mas fazendo o preparativo de uma prova, você já começa a utilizar o gel de carboidrato habitual para no dia da prova estar adaptado e conhecer os efeitos gastrointestinais, né? Que algumas pessoas não toleram os géis de carboidrato porque eles dão uma hipermotilidade gástrica, né? Um esvaziamento gastrointestinal rápido e às vezes até uma descamação. E alguns pacientes acabam tendo diarreia. Então, é bem individual de cada um, tá? Tem que conhecer o que está usando previamente. Já para os 10 km, como no de 5 eu faço uma estratégia de meia hora antes, no de 10 eu já começo um dia antes. Pensando aí qual foi a última refeição à noite, da noite anterior, para aí eu conseguir ter um equilíbrio de um estoque de glicogênio muscular para sustentar, então, esse treino. E que isso seja recorrente para quem faz esses treinos de 10. Quando eu falo de 21 km, a estratégia começa 3 dias antes, onde eu começo a estocar carboidrato, né, nessas refeições. A tâmara também é um alimento. Eu tenho uma paciente que ela se adapta muito bem à goiaba desidratada, né? E existe goiabada, geleia, enfim, mas ela se adapta muito bem à goiaba desidratada, embora ela tenha bastante fibra. E, teoricamente, ela não seria um alimento para ser ingerido, inclusive, no pré-treino ou no intratreino. Mas, como eu falei, a digestão é individual de cada um, e aí você consegue adaptar, né, e perceber das estratégias nutricionais qual para você vai ser a melhor. Levando em conta já a história que você tem cultural, familiar, aquilo que já está no teu dia a dia, né? Pessoal, vocês podem ir perguntando e interferindo, tá bom? O que for surgindo de dúvidas aí de quais alimentos colocar nesse intervalo, eu estou citando os grupos alimentares dos carboidratos, mas vocês podem ir mencionando aí o que vocês se adaptam melhor e questionando, tá?
Pensando já na maratona, nos 42, assim como todo o preparo físico envolvido, ele começa muito antes, né, Ricardo? A gente não aceita, por exemplo, orientar ou preparar alguém com intervalo menor do que 30 dias, né? E exatamente, ou até 3 meses. Para 3 maratona, meses. aspecto físico, depende da pessoa, precisam 6 meses. 6 meses. Uhum. Então, a parte nutricional para maratona é 3, né? E para meia maratona é 30 dias. Esse é o intervalo mínimo que a gente aceita um paciente para conseguir aí uma intervenção satisfatória, né? Para ter aí prevenção dos aspectos de identificar o que poderia gerar lesão, o que no hábito está inadequado e quais as consequências poderia trazer a médio prazo. E aí intervir, né? Então, na maratona, começando aí os 3 meses antes, mas no preparo para a prova, né, no que antecede a prova, então, ele vai começar na semana, fazendo estratégia aí de recurso de carboidrato para estocar glicogênio. Aí tem algumas alternativas de suplementação que pode ser feito, por exemplo, como a própria creatina, né, nesses casos, e começando aí 7 dias antes ou 5 dias antes, né? E a própria alimentação, toda estratégica com um teor mais concentrado de carboidrato para aumentar esses estoques, né? E lembrando também da parte hídrica, né? Que esse paciente tem que estar muito bem hidratado na prévia, e aí no dia, ele já estando hidratado, ele vai fazer a reposição intra-treino, né? E não só a hidratação, a reposição de sais minerais, de recursos hidroeletrolíticos, e aí vai depender da estação do ano, né? Então, eu tenho, por exemplo, corredores que se adaptam bem, algo bem individual de alguns, geladinho de água de coco. Por quê? Porque é algo que você pode quebrar um pedaço que está ali na roupa, utilizar durante a prova, ele vai derretendo e você tem essa sensação física positiva, né? Porém, inclusive com geladinho de caldo de cana, que você congela o caldo de cana e faz o geladinho. Mas aí o cuidado é qual a temperatura? Se a gente for correr aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, que a temperatura é bem intensa, tem que pensar na estratégia de armazenamento desse item, sendo que ele o risco de contaminação bacteriana, né? Até da própria coleta, extração do caldo de cana. Então, eu prefiro água de coco para isso. Né? E porque o gel, para algumas pessoas, acaba tendo uma sensação no céu da boca que não é tão adaptável, né? Mas como eu disse, é individual. Algumas pessoas acabam que só utilizam esses, né? E hidroeletrolítico tem o isotônico, tá? Independente de marca, né? O nosso isotônico natural é água de coco, que eu falo que é a versão minimamente processada do isotônico, né? Para hidratação, então, a reposição aí de hidroeletrolítico, ela seria em torno de 6 a 8%, né? Uma vez que a água de coco vai chegar a 6, o isotônico pode chegar a 8, mas a gente precisaria do isotônico mais concentrado. Então, por isso fazer a reposição ao longo da semana com frutas mesmo, onde você vai repor aí os sais minerais juntos. O recomendado de hidratação, que tem bastante dúvida, conforme o nível de intensidade. Então, aumentou a intensidade, aumenta os ml de hidratação por quilo. 23 ml por quilo por hora para alta intensidade, moderada seria 17 e 800 para intensidade baixa. Lembrando que a hidratação diária, vamos pensar num dia off, um dia que não tem treino, ele seria de 30 a 35 ml por quilo por dia. Aqui nós estamos falando de 23 ml por quilo por hora, ou seja, na hora do treino, né? Então, repor durante. Nas competições tem posto de abastecimento e nos treinos, então, organizar, inclusive agora que a gente está treinando por conta, né, pelo menos no trecho por conta, no caminho, né, organizar que tenha algum lugar para você realmente repor, né, se não conseguir levar, tá? Ou pelo menos para ter uma temperatura adequada aí
dessa hidratação. Inverno é um pouco mais tranquilo. Aqui para nós, né? Mas para quem está assistindo de outro estado aí, não chega a sentir esse efeito, né? Cuiabá não tem essa alteração. Durante o treino, então, as provas mais extensas, elas levam uma depleção maior de glicogênio. E aí se recomenda o carboidrato durante, que é o que eu falei, por exemplo, do gel ou do próprio isotônico. Eu assessorei, então, a equipe de corrida das 24 horas, que fez a corrida solo. Eu acho até que tem 2 aí que estão participando, não vi se eles estão presentes hoje ou não, mas estão inscritos. Que a gente fez toda uma estratégia, uma colinha, assim como o Ricardo também faz no Ironman, né? De quais seriam os recursos intra-prova de 30 em 30 minutos. Então, o paciente que chegou em primeiro lugar, ele chegou a fazer 158 quilômetros em 24 horas. E quais foram as estratégias dele, então, intra-prova? De 30 em 30 minutos tinha reposição, então, de carboidrato, isotônico, cafeína, cápsula de sódio, né? Repor salt. E aí, sem contar toda a estratégia de troca de roupa, enfim, mas a gente está falando de uma ultramaratona, né? O pós-treino, então, nós vamos pensar em repor as perdas energéticas e hidroeletrolíticas, né? Para preservar essa massa magra que em outro momento, em outro dia, foi treinado aí numa atividade de força, tá? Que é os dias alternados aí com a musculação. Então, eu não posso perder com a estratégia da corrida, no dia da corrida, aquilo que eu construí no dia anterior, né? E quem vai selar tudo isso é uma boa qualidade de sono, né? E as estratégias nutricionais, então, na região que nós moramos, nós ingerimos mais carne vermelha até do que precisaria. Hoje, a Organização Mundial de Saúde coloca até 3 vezes por semana 100 gramas para não atleta. Atleta pode ingerir um pouco mais. Então, o prato do homem seria em torno de 600 gramas, tá? O prato da mulher até 600 gramas para o atleta, 500 para não atleta ou aquele moderado de 3 vezes por semana, 1 hora, né? Independente da distância percorrida aí, tá? Se não faz trabalho de força, não vai passar dos 600 gramas aí, dos 500 gramas. Então, atleta 600 gramas e a mulher sai no prejuízo aí de 350 a 400 gramas o prato de refeição, tá? Sendo que você vai ter aí uma estratégia de 80 gramas mais ou menos de leguminosas, à vontade de folhas, que vai representar em volume metade do prato, de 100 a 120 gramas aí de proteína, carnes, né? De 100 a 160 gramas para atleta de carboidrato, e não deixa de ser uma leguminosa também o feijão, mas não é todos que toleram muito bem o ácido fítico, aí a gente tem algumas outras estratégias, mas seria também em torno de 80 gramas aí, compondo esse prato. É muito bem-vindo uma fruta, seja na forma in natura, pós-refeição, ou mesmo para hidratar, desde que não seja adoçado, né? E a cafeína, né, nesse horário, pós-almoço, também é uma boa opção, uma boa estratégia, né? Porque nós estamos aí dentro da janela de oportunidade termogênica. Atleta de elite, a demanda energética, ela vai subindo conforme a modalidade vai exigindo cada vez mais. Então, chegando a 2.400, a 6.000 calorias diárias, conforme as horas de treino, né? Então, eu tenho experiência aí com seleção brasileira da modalidade ginástica rítmica. Ela é uma modalidade feminina, mesmo que são atletas, mesmo que treinam 6 horas por dia, elas não têm uma realidade de uma demanda energética condizente com essa de atleta, né? Por quê? Porque elas precisam manter aí o peso corporal leve para garantir aí flexibilidade e a performance delas. Então, os antioxidantes, então assim, falando em treino, o único efeito colateral que a gente tem aí do exercício, tirando a flacidez, é a questão oxidativa da pele. Então,
Aí vem todos os cuidados da questão do uso do filtro solar, na questão, né, de viseira, de óculos por conta da radiação solar. Mas, pensando em nutrientes, a estratégia que você pode usar no pré-treino são os alimentos com ação anti-inflamatória. Aí o azeite de oliva como uma fonte de gordura boa, né, diariamente. O próprio ômega 3 que eu vou citar daqui a pouco, tá? E para pensar nessa recuperação muscular aí da parte oxidativa. As fibras, elas não podem ser ingeridas aí no intervalo próximo do horário de treino, uma vez que elas atrasam o trânsito intestinal, né? E prolongam, então, esse tempo, aumentando o desconforto gástrico durante o treino. É pelo menos 1 hora antes da atividade física, pelo menos, podendo ser até uma hora e meia, né? E na falta de energia, quando se tem o jejum, você vai utilizar a glicose sanguínea ou glicogênio muscular. Então, em caso desses sintomas, fadiga, tontura, desmaio, né? Esses pacientes não podem utilizar o jejum. Aí existe a questão do jejum intermitente, existe a questão do low carb. Eu costumo dizer que para o atleta usar essas estratégias, ele precisa ser periodizado. O jejum intermitente, você precisa fazer 50 vezes ele para você poder incluir numa frequência aí quinzenal ou semanal, 1 vez por semana, né? Sendo que eles são aí 16 horas em inanição. Isso é muito para a cultura que já é habituada a fazer isso, que são os árabes, que praticam ali um ramadã e acabam tendo essa estratégia. Mas, para indivíduo que não está habituado a isso, assim como o treino, eu não começo um treino sem estratégia, eu não começo uma alternativa nutricional sem estratégia. Então, ele seria periodizado. Assim como o low carb, não é de uma hora para outra que você vai fazer uma restrição, né? E aí existe a periodização por quê? Pré-temporada, temporada, recuperação de lesão, né? Férias. Qual é o período que você está? Eu falo que a nutrição ela tem basicamente essas fases, né? Que é a pré-competição, que você vai colocar todos os seus recursos aí ergogênicos disponíveis, tá? O período da competição em si, que aí você vai poupar energia na semana da prova. A recuperação pós, onde você vai restringir gorduras aí para não estocar gordura corporal, uma vez que você vai precisar repor sais minerais e a hidratação e carboidrato para esse músculo se recuperar. Tem a questão da lesão, onde você às vezes tem uma demanda maior proteica para recuperar um músculo lesado. Tem o período em que, durante a lesão, você não pode treinar, você tem que fazer uma restrição energética comparado aos dias que você estava treinando, que você vai ter mais dia off, né? Respeitar isso. Tem o período de férias, em que você usa o que o atleta não está, às vezes, habituado a utilizar, que é a questão da atividade física não combina com bebida alcoólica, então num período aí de performance maior você não faz uso e esporadicamente no período de férias você acaba fazendo. E aí você acaba tendo aí um impacto maior para o fígado. Quando eu citei antes da carne vermelha... Tem que falar isso pro pessoal, hein? E exatamente. exercício físico não combina com bebida alcoólica. Eu sei que no nosso grupo de corrida tem gente que corre para poder beber no final de semana, tá? E esse é o prazer da corrida, mas pensando agora em saúde, né? Que quando eu escolhi a minha profissão, em primeiro lugar, eu sou profissional de saúde. Como consequência, eu escolhi o esporte porque a área de prevenção dentro da saúde, que os dois fazem esse link, né? Então, realmente não combina, pensando em performance, pensando na vida do atleta, não combina, não existe uma condição hepática para processar esse treino todo, esses alimentos todos, e ainda uma bebida alcoólica, pensando numa recuperação muscular satisfatória, né? Mas existe o bom senso, né? Existe a questão do prazer, existe o período que você está de treino, ou mesmo lesionou, está no período de recuperação, tá para começar a voltar aos treinos, tá reabilitado, vai ter um intervalinho aí, faz um uso moderado e pensa aí pelo menos nos antioxidantes junto aí, que seria a função do vinho para nós aqui no inverno, né? Mas tem gente que reside em região mais quente e já não vai se adequar tão bem.
Quando eu citei da carne vermelha antes, 3 vezes por semana, nós aqui, numa região econômica agropecuária, nós temos uma ingestão, muitas vezes, diária de carne vermelha. E por isso, aqui nós temos a safra da ferritina alta, né? Nessa nossa região. E aí, todos os efeitos colaterais que a ferritina alta traz e todas as adaptações que a gente precisa fazer na alimentação para normalizar esses índices. E a carne vermelha, então, ela tem uma frequência, assim, máxima, sem dano para o nosso organismo. O fracionamento da dieta, então, quando eu falei antes da falta de estratégia de você ir treinar e ter aí a lembrança do alimento e a sensação de náusea, né, ela está relacionada com uma prova de que você fez um intervalo muito curto do que você ingeriu. Embora algumas modalidades a gente questiona, por exemplo, no tênis, todos nós já assistimos o nosso guru brasileiro ingerindo, por exemplo, banana. A gente sabe que a banana tem bastante fibra e ela vai representar aí um atraso no sistema gastrointestinal e que ela não seria a melhor estratégia, mas é o que esse atleta se adaptou muito bem. Então, existem as peculiaridades individuais, só não faça isso em pré-prova, faça antecipadamente. O ômega 3 também é um excelente recurso, né, para o processo aí de recuperação celular, da regeneração muscular, né, por conta da resposta inflamatória. Tá? Aí, os melhores óleos de ômega 3 seriam com 500 mg de EPA e 500 de DHA, na hora de selecionar aí a questão dos laboratórios. Nós temos também fontes naturais de ômega 3, né? Que eles estão presentes, por exemplo, em frutos do mar, tá? Aqui, eu brinco que o Ricardo tem uma história assim, que quando ele era acadêmico, ele brinca que ele comia sardinha, né? Hoje já dá para comer salmão, né, Ricardo? Mas a sardinha continua sendo uma opção bastante satisfatória aí para atender a demanda de ômega. Então, pelo menos uma vez por semana, tá? Dá para utilizar essa estratégia. E para os privilegiados que moram perto do mar em Floripa, né? Que o Ricardo abriu mão de estar morando lá para vir para cá, trazer um pouco desse conhecimento para nós também, né? E aumentar os adeptos de corredores de rua aqui da nossa região. Então, a frequência pode ser maior que uma vez por semana, pelo acesso, né? De quem está aí em Floripa. Mas para quem quer ter uma alimentação adequada, é pelo menos uma vez por semana. Pensando aí na distribuição dos macro e micronutrientes, os carboidratos, então, eles são utilizados, quanto mais alta a taxa de exercício, mais gordura eu vou utilizar. O carboidrato, enquanto mais baixa. Embora, se eu estou falando em endurance, eu vou utilizar todas as minhas reservas e estoques, né? Inclusive a proteína. Então, por isso, eles dependem de uma reposição proteica, principalmente nos dias que faz aí atividade anaeróbia, né? Que é a musculação, que é o treinamento de força. No pós-treino, que é a nossa janela de oportunidade de reposição proteica. E aí existe a distribuição de gramas por quilo, né? Embora a gente sabe que uma dose de 25 gramas, que é um scoop de whey, por exemplo, é uma boa alternativa de reposição. A partir de 60 minutos de exercício, eu vou ter aí as demandas modificadas e conforme o meu VO2, né, que aí no caso eu acabo avaliando dos pacientes, não o máximo, mas através da calorimetria indireta, que eu coloquei lá no início dos slides, então tinha uma foto da calorimetria indireta, é um aliado que eu acabo utilizando para atletas para verificar o VO2 em repouso. Aí eu tenho uma amostra de 10 minutos, onde eu vou conseguir aí uma classificação de qual seria a demanda energética do paciente, qual substrato ele utiliza mais, carboidrato, proteína ou gordura, gramas por quilo por hora. Aí eu individualizo ao máximo, através do teste metabólico individual de cada atleta, o seu plano alimentar. Então eu vou ter aí, primeiro o consumo de glicogênio muscular, que é o quê? Que é o que eu ingeri aí nos últimos dias de carboidrato que eu estoquei no meu glicogênio muscular. Por isso a estratégia
que eu citei antes, da meia maratona e da maratona. Quantos dias antes que eu começo? Porque aqui eu estou pensando em glicogênio, que é na meia maratona 3 dias antes, na maratona 7 dias antes, essa reserva que eu vou aumentar, por exemplo, com creatina e com alimentos, fontes de carboidrato. A glicose sanguínea eu utilizo através daquilo que eu ingeri no dia, que está circulante, que são os carboidratos pré-treino. O ácido graxo, então, que são as gorduras, né? Elas vão entrar a partir de 50 minutos. Veja bem, eu não tenho isolado só o consumo de glicogênio, só de ácido graxo e só de proteína, por exemplo, né? Que vai ser o último recurso. Eles acontecem junto, mas nós temos uma predominância de glicogênio nesse período, de glicose a partir de 40 minutos, a partir de 60 minutos de 1 hora de treino que eu vou ter aí o gasto de gordura corporal, tá? Por quê? Porque essa demanda é mais lenta. Você começou uma atividade física de baixa intensidade, o corpo interpreta que nesse modo eu vou longe, então eu posso metabolizar a gordura, que ela vai estar disponível daqui 1 hora. Por enquanto, eu vou usando as reservas. Vou quebrando a ATP aqui. Deu esse intervalo, eu já tenho elas disponíveis na corrente sanguínea para utilizar depois de 60 minutos. Então, mesmo sendo atividade aeróbia, eu utilizo gordura após praticamente o término do nosso treino, né? As intensidades vão determinar, vão variar, como a gente viu antes, que a atividade mais intensa, eu vou utilizar mais gordura. E aqui está a resposta que a maioria de vocês me disse, que não perdeu peso correndo, tá? Então, aqui está a chave dessa questão. Balanço energético negativo. Essa é a chave do emagrecimento. Eu preciso ingerir menos calorias do que eu gasto, assim eu não gero estoque, tá? Quando eu citei que alguns acabam correndo para poder comer, ou para poder beber, infelizmente, você vai ter estoque gerado e você não vai ter um balanço negativo, você só vai deixar de engordar, tá? Mas pensando em emagrecimento, eu preciso ter um balanço energético negativo para ter um emagrecimento. Manutenção de peso, não. Aí eu vou ter um gasto equivalente, né, à minha ingestão calórica, tá? E aqui está, então, a explicação que vocês citaram, que muitos buscaram a corrida para o emagrecimento e não viram isso como resposta. Agora, lógico que a gente vê aí uma definição muscular diferenciada, seja de membro inferior, seja de abdômen, pelo movimento do treino, né? Toda uma melhora do estado geral, mas a quebra de gordura, ela precisa de balanço negativo, não tem outra chave, tá? Diga. Eu tenho uns amigos que saem para correr e aí depois comem igual uma capivara raivosa. Não tem jeito. É igual ponto bancário, só que é inversamente proporcional. Se você gastar mais do que você ganha, vai ter que... Bater um prato de pedreiro não dá, né? Prato de chão de obra não dá. Então, não é condizente. Mas, eu confesso que nessa vida de corrida, quando eu avalio o meu gasto calórico no treino e eu avalio, se eu fosse dar uma nota para minha fome, por exemplo, sair para correr, quanto nutrida eu estou? Fiz aí meu pré-treino. Qual que é o meu nível de saciedade? De 0 a 10, tá? Eu posso fazer essa pergunta, isso é mindfulness, gente. Posso fazer essa pergunta antes de comer o pré-treino, meu nível de fome, de 0 a 10. Aí, quando você come, você responde isso de novo, de 0 a 10. Como é que é o meu nível de fome? Era essa fome que eu tinha mesmo ou eu tenho a impressão que ela era menor? Ou ele atendeu o que eu estava esperando e eu vou me conhecendo cada vez mais? Treinou. Qual é o teu nível de fome antes de você fazer o teu pós-treino? Fez o pós-treino? Para o que você esperava da tua fome? Isso te atendeu ou não? De novo, repete a tua resposta e vai se corrigindo e se autoavaliando, né? No dia da prova de manhã, como existe ansiedade envolvida, tem toda aquela estratégia do café da manhã pré-prova, ou do jejum pré-prova. Muitas vezes a gente não tem fome. Por quê? Porque a ansiedade está bloqueando essa questão. No pós, se você tiver uma ingestão aí de um alimento muito gorduroso,
que às vezes, infelizmente, em algumas confraternizações pós-prova, eles fazem algumas refeições assim, você vai ter sintoma. Então, é importante conhecer o teu corpo e saber. Então, assim, tem pacientes que após uma maratona no dia seguinte, eles vão ter na prova das 24 horas, então, paciente mulher acaba às vezes tendo sangramento, às vezes do trato gastrointestinal, porque foi uma ultramaratona. De uma prova como maratona, acaba tendo sintoma além da fadiga, tremor, alteração de temperatura, sonolência excessiva, exatamente tudo para poupar energia. Mas quando a gente fala da fome pós-treino, infelizmente, ela é maior do que a demanda energética que eu posso ingerir para recuperar o que foi esse treino, né? Mas é importante a gente ir sinalizando e tendo essas percepções corporais, que isso é a chave realmente da resposta do peso, né? É importante também pensar em todo o equilíbrio de vitaminas e minerais para a modalidade esportiva, né? E independente do esporte, de quais são as nossas carências genéticas, já de micronutrientes, né? E existem as questões que são eminentes a cada região. Então, por exemplo, no inverno agora, a gente tem que se preocupar um pouco mais com a vitamina D. No verão, a gente tem que pensar um pouco mais na vitamina C. Gostei do exemplo que o nosso colega palestrante deu da questão do placebo da vitamina C, né? Mas pensando na dieta em si, a vitamina C não precisa ser suplementar, ela pode ser alimentar, desde que ela seja ingerida dentro de um prazo aí de processamento do alimento de até 15 minutos, que ela é oxidada, né? Como a acerola e todos os berries que vão ter uma concentração grande. Foi o Vitor, então, que mencionou a questão do volume sanguíneo muscular durante o treino, se eu não me engano foi ele. Então, aqui eu trouxe o gráfico para vocês. O homem tem em torno de 5 litros de sangue circulante, a mulher vai ter 4. Aí, não passou o slide aqui, não sei se é só para mim, não sei se é para os outros, mas eu ainda estou no slide do círculo com bom dia, passou. boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, ver se vai e me avisa. Senão eu vou tentar voltar e passar de novo. Agora? O slide está parado. Deixa eu voltar um aqui e tentar passar de novo. Ó, voltei e passei. Tá, em qual slide você está? No 28. Ah, não, isso é o slide. Não foi passando para a gente. Ai, que dó. Você pode ir passando para mim, Ricardo? O meu tá 5 agora. 10 quilômetros, 21. Eu até achei estranho, mas eu nem quis. Não falei para não atrapalhar. Nossa! 32. Vocês ficaram sem poder acompanhar, então. O meu aqui está no 28. Vou passar, 17. Pessoal, querem me dar um feedback até agora? Que dúvidas que já foram surgindo? Compartilhar um pouco da experiência de vocês. Essa, qual outro alimento, além da beterraba, que é fonte de óxido nítrico? Infelizmente, no Brasil, é predominantemente a beterraba, porque o acesso a outros alimentos, a gente vai ter ele na versão mais industrializada, então a beterraba seria melhor. Aí, qual a maneira de utilizar ela? As pesquisas são todas internacionais em milimol. Quando a gente transfere para miligramas ou para gramas, a gente fala em torno de 1,5 beterraba, tá? Existem suplementos que são dióxido nítrico em pó, né, que é o substrato da beterraba. A palatinose, por exemplo, ela é um carboidrato da beterraba para você utilizar aí no pré-treino. Alguns pacientes se adaptam muito bem
no lugar de utilizar, por exemplo... Pessoal, eu só vou pedir para vocês não assumirem o controle dos slides, tá? Desculpa aí, essa pode falar. O meu está aparecendo 15 aqui, agora está passando, né? Então, seria o suco de beterraba. Quando a gente fala, por exemplo, numa modalidade como natação, seria 2 horas antes, porque você vai ter potencial do óxido nítrico, principalmente para membro superior, né? Então, no triatlon, ele é mais bem-vindo você incluir ele na pré-natação, 2 horas antes. Embora na corrida a gente também tenha efeito, ela é um pouco menor do que na natação, né? Mas como o tempo de digestão dela é mais lento e ela é usada em natura ou na forma de suco, tá? Então, pelo menos, né, 2 horas antes. Ok. Eu estava no... Ainda temos que passar, Ricardo. 28 eu estava. Só estou tentando passar, mas eu não sei o que deu algum probleminha aqui. Pode ser que eu tento passar aqui, tá? Ok. Se quiser ir falando, fica à vontade. Eu já chego lá. Como que é a questão da hidratação de vocês no intratreino? Alguém realmente não sente a necessidade de se hidratar? Ou pensando aí nos treinos do dia a dia, tá? Não em corridas mais longas. Ou realmente acaba sendo descuidado com relação a isso? Porque aí existem vários riscos relacionados, né? A má hidratação. Eu diria que de todos os recursos que existem, a hidratação é o principal deles. Você pode usar o ergogênico que for. Se você não estiver bem hidratado, você não tem aí o volume sanguíneo, né? Porque a água é o principal elemento do volume sanguíneo. Aí essa... Oi. Oi, é o Marcos aqui. Sim. Sim. Eu vou deixar desligado a câmera, porque eu estou meio deitado, jogado aqui, está esquisito. Sim. Mas assim, eu tenho feito uns treinos... obviamente por conta, e aí eu tenho corrido de 5 a 7 quilômetros, assim, 3 vezes por semana. Sim. E eu confesso que eu não tenho levado água. Uhum. Eu faço esse treino e não bebo água nesse período quando eu estou correndo. Uhum. E agora que não está tão calor, eu confesso que eu não tenho sentido falta, assim. Claro, eu chego em casa... com muita sede, a primeira coisa que faço é beber água. No calor eu sinto mais, mas aí eu pergunto mesmo, é muito prejudicial? Tá tudo errado? Devo me preocupar? É que tem a questão da temperatura corporal, né? Você consegue regularizar a temperatura interna com a ingestão de água. Então, por isso que ela é extremamente fundamental. Inclusive, né, quando é período muito quente, o risco de hiponatremia, tá? Mas não chegando no nível, né, tanto quanto, pensando na prevenção já é importante. É importante você ir agregando, eu falo assim, a gente está muito mais acostumado a falar em desmame do que inclusão, né? Mas na inclusão você vai fazendo dose progressiva. Então, se hoje você não está habituado a hidratar, começa a levar, primeiro criar o hábito de levar. Hidratação, ou pelo menos no teu percurso você ter um ponto de hidratação, né? Às vezes você passa, deixa de carro a garrafinha em determinado local que tem aí, para não ter que carregar a garrafinha, né? Eu acho uma pena que aqui no estádio tinha o nosso sistema de água, que não é Sanepar, o nosso é o SAI, né? Tinha colocado ali um posto de abastecimento e eu acho que na reforma eles mexeram e, enfim, não está funcionando. Mas ali você tinha como fazer hidratação também. Mas se não, no percurso que você faz, encontra um local onde você possa estar fazendo essa hidratação e vai criando esse hábito. O que você pode fazer horas antes por exemplo, durante as refeições, no almoço, incluindo aí folhas, lembrando que elas acabam agregando água, não só no processo de lavagem, mas elas retêm bastante água. A alface, por exemplo, rúcula, agrião, né? E a fibra retém líquido. Então, é uma maneira de você conseguir agregar um pouco mais também. Ao longo do dia, chás, suco, vitamina, né? Desde que não seja adoçado, para aumentar a taxa de hidratação.
A gente fala que dos 2 litros de água, né, que já não é 2 litros, é 35 ml por quilo de peso, porque é individualizado. Se eu pego um paciente obeso, por exemplo, ele tem que ingerir em torno de 3 litros de água. O atleta também tem que fazer a reposição intratreino, né, que a gente chama de fator atividade. Conforme a atividade é a reposição, que é o que eu falei do nível de intensidade, né. E então você pega os 35 ml por quilo de algumas pessoas que já dá mais do que 2 litros e coloca ali numa intensidade alta, que dá os 1.600 ml, já dá 3 litros e 600 que essa pessoa deveria ingerir para repor, né? Lembrando aí, quais são os riscos? Em torno de 100 ml do que a gente ingere vai para formar o bolo fecal, em torno de 1.200 ml é a urina diária, tá? E aí, de repente, no teu pós-treino, você perceba aí a coloração da tua urina um pouco mais concentrada. E aí, o que me preocupa é a parte do sistema urinário, tá? Em torno de... Só para respiração, para a parte pulmonar, é em torno de 300 ml dos 2 litros. Então, o cálculo dos 2 litros, eu até acabei não colocando nos slides como que a gente gasta esses 2 litros ao longo do dia. Mas é basicamente isso, 1.200 ml na urina, 100 ml na evacuação, 300 ml na respiração, né? Aí tem a hidratação da pele, tá? A lubrificação dos nossos sistemas, né? Ocular, enfim. Então, é mais essa preocupação. Mas aí você pode estar corrigindo dos 2 litros que antigamente se falava, a gente falava que até 700 ml poderia ser de outros líquidos, sucos, chás, o restante é água mesmo, tá? E a gente sabe que do volume sanguíneo, grande parte, então, é água. Então, por isso, também para garantir aí uma boa biodisponibilidade. Não adianta eu investir numa proteína de qualidade para ingerir um suplemento proteico, usar o gel de carboidrato mais caro que tem, porque ele é mais palatável, se eu não tiver uma boa hidratação, uma boa biodisponibilidade, né? E lembrando que as vitaminas hidrossolúveis dependem, então, de uma boa hidratação para eu ter absorção delas, tá? Então, tudo isso vai repercutir se você não tiver uma boa hidratação. Por isso que eu falei que eu até brinco que no consultório, quase tudo é negociável, mas a água não é negociável, né? Pensando no sistema adrenal aí, eu preciso garantir essa qualidade. Voltando aqui para o slide 28, então... como eu citei antes, que a diferença de volume sanguíneo, né, da mulher para o homem, eu vou ter aqui 5 litros sanguíneos, né? Só que no momento da atividade física, como aumento a minha frequência cardíaca, eu passo a ter 25 litros passando por minuto, né, pelo coração, que são os mesmos 5 numa frequência cardíaca maior. Eu tenho a diminuição da atividade gastrointestinal, de 20% em repouso para 3% em atividade. Aqui vocês entendem por que vocês não digerem nada durante o treino e por que tem que ser só carboidrato isotônico, porque não dá para digerir. Existem pessoas adaptadas, como por exemplo algumas modalidades que eu vou seguir horas, eu usei o exemplo da ultramaratona, mas o próprio Ironman, você vai ter que fazer reposição intra-treino, né? Só que ainda assim tudo muito de fácil digestão. Por quê? Porque ela fica reduzida. Eu vou ter a questão cardíaca, então ela não vai ter muita oscilação, que vai ter o volume passando, né, sanguíneo passando por esse órgão. Eu vou ter uma redução aí de 20% para 2% da atividade adrenal, ou seja, da parte renal. Por isso não dá vontade de urinar, tá? E não em provas longas, né? Não no Ironman, né, Ricardo? Mas pelo menos na corrida você tem o bloqueio realmente desse sistema. Até porque a água fica direcionada para você hidratar a tua pele, para controlar a temperatura corporal. Então você transpira. E aí bloqueia esse sistema. Bloqueia não, fica com atividade funcional, que a gente chama. O sistema ósseo, então ele, né, todo o nosso sistema involuntário funciona em repouso, por isso é importante do sono. A importância do sono, que eu não vá ter ingestão de calorias ou de nutrientes muito antes do repouso. É recomendado 3 horas antes, para ter o esvaziamento gastrointestinal, 3 horas antes de dormir, de repousar, eu já não ingeri mais alimentos, né?
Então, a gente fala do intervalo de sono, que foi falado, eu falo que o intervalo de alimentar, ele é 3 horas a mais, tá? Se é recomendado no mínimo 6 horas de sono, são 9 horas de jejum, tá? No mínimo, para ter uma boa recuperação de sono, para esse sistema não estar com essa demanda aqui no curso da noite, e para deixar a atividade óssea funcionando melhor, né? A reposição, tá? Essa recuperação. Que a gente faz tudo isso no ciclo da noite. Atividade cerebral, aqui eu brinco assim, por que a gente esquece de ligar o relógio? Por que a gente só vê o que está na nossa frente e não lembra de mais nenhuma estratégia durante a prova? Porque eu passei dos 15% para 3% de atividade cerebral. Ou seja, eu só olho para frente e avante, nada mais. E atividade muscular, então, de 80% a 85%, né? Sendo que ela seria de 15% a 20% no repouso. Pode passar, Ricardo. O slide. Agora foi. Durante, então, nós estamos aí no nosso tempo, no nosso horário já. Eu já acabei antecipando um pouco para vocês da questão do isotônico, né? Só pensando agora em isotônico não pronto, que seria, por exemplo, eu vou associar ali um carboidrato, a diluição seria 4 colheres de sopa, né? Em uma garrafinha de 500 ml de água, mais o sabor de fruta para eu estar aí confeccionando o meu isotônico, tá? 120 minutos, ou em dias mais quentes, né? Esse tempo pode ser um intervalo maior. Pode passar, Ricardo. Então, as fontes de carboidrato, que eu também já acabei citando para vocês, tá? Pensando aí na proteína pós-treino, o queijo também é uma alternativa para quem não tem intolerância à lactose, né? Senão, derivados proteicos, tá? Ou existem as versões zero também para quem tem intolerância. Pode passar. Os hipercalóricos, então, né? 1 grama por quilo no pré-exercício, durante de meio a 1 grama, né? E após de 1 a 1,2, exatamente para reposição de 20% da solução total, tá? O que eu citei antes do Gatorade é 6%, né? O carboidrato de 8 a 10 gramas por quilo por dia, né? No dia da prova. Pode passar. E aí tem a palatinose que não está citada aqui, que também é uma boa opção. Os aminoácidos, então, por exemplo, a proteína, é 1 grama por quilo por dia. No Endurance, ela pode chegar a 1,7 a 1,8. Então, eu costumo trabalhar 1,8 para quem faz trabalho de força, tá? Até 2,0, né? Pra vocês terem uma ideia, paciente queimado, com 70% da área corporal queimada, no ambiente de UTI, a gente trabalha com 2,0 a 2,6. Em 1 semana, você tem a restituição tecidual. E aí eu encontro, por exemplo, pessoas trabalhando força sem ser fisiculturista, só em musculação, que vem para o consultório ingerindo 5 gramas por quilo, tá? Então, em volume, às vezes, seja suplementação, ovos, carne, porque a nossa região aqui é propícia para isso. Pode passar, Ricardo. Será que existe a necessidade de compostos nitrogenados? Então, acho que foi o Francisco que perguntou antes da questão do óxido nítrico, né? Lembrando a creatina, aí por isso que eu citei a beterraba no dia a dia, para deixar a creatina aí como suplementação na véspera da competição, né? Da prova. Que aí seria na semana que antecede, tá? Mas aí tem que ajustar por quilo de peso. Pode passar, Ricardo. Mas, em média, os alimentos a gente também concentra, né? Como eu falei, os frutos do mar. A glutamina, então, para quem aí tem sintoma gastrointestinal ou já tem alguma questão imunológica que está recuperando, antes, Marcos, quando você citou da questão de correr agora, que é inverno, só que nós temos que lembrar que nós entramos em agosto, que é o período do ano mais seco que tem, da umidade relativa do ar. Então, e como 300 ml aí da perda hídrica do dia vai para a respiração, agora a gente aumenta muito mais. Então, que seja para essa adaptação, para não dar aí Aí vocês também podem citar quem no início, por exemplo, da corrida teve aí uma contaminação bacteriana via oral, por exemplo, dor de garganta, em virtude de estar treinando com a boca aberta, né? Que a nossa barreira fica não ativa,
tá? E quem passou por essa adaptação. Normalmente, até o 3º mês, né, Ricardo? Que tem essa adaptação do treino aí de ter sintoma de via oral. Aí depois acaba adaptando e o próprio corpo, ele encontra imunidade para isso. Pode passar. Mas a glutamina é uma boa estratégia. A glutamina é muito utilizada em tratamento de câncer, embora as evidências científicas estão questionáveis. Porque a gente tem que se atualizar, né? Já utilizei mais glutamina do que hoje. Hoje existem outras fontes combinadas, né? Nunca isolada. Aí tem as marcas dos isotônicos e a concentração. Então, o Marathon aí que vai ser o que a gente conseguiria. Eu até coloquei a última opção, uma não indicável, para vocês fazerem a comparação, tá bom? Pode passar. Mas o Gatorade Powerade é o mais acessível. E aqui um isotônico caseiro, tá? Que seria um suco natural de fruta, fonte de vitamina C, o mel, o sal, né? E a água, tá? Que aí você pode fazer a versão e mudando o sabor. Pode usar, inclusive, se for suco desidratado em pó, liofilizado, pode, não artificial, ok? Pode passar. Agora, existem algumas gelatinas que são da Natural Life, que elas são com colágeno, livre de corante, porque elas são com sabor de chá. E aí, de hibiscus, por exemplo, ele dá a cor natural do hibiscus, não leva açúcar, né? E você tem uma proteína aí, tá? Também é uma opção de ceia, por exemplo. E aí os check-ups esportivos, né? Então, assim, a importância de... Eu acho que o Ricardo selecionou muito bem aí os profissionais para estarem participando desse meeting, né? E a gente conseguiu recrutar praticamente todas as áreas, exceto uma que o Ricardo depois se lembrou que ele acabou não mencionando, para fechar todo esse check-up esportivo para você ir de uma maneira segura à prática do esporte, porque a finalidade primária ela é saúde, né? Então, eu e o Ricardo estamos acostumados a trabalhar aí com alta intensidade de treino, ele mesmo faz o Ironman, eu trabalho com ultramaratonista, mas a realidade do dia a dia, o que a gente traz de objetivo aqui é fazer do esporte saúde e a nível profissional, uma das coisas que no início eu busquei a nutrição esportiva pensando no auge da saúde e a minha primeira frustração foi que o atleta é lesão em cima de lesão quando a nível profissional, né? Mas tem total condição hoje estratégica de a gente limitar isso. Pode passar. Então, conhecer o histórico esportivo, né? Fazer as avaliações, né? Recrutando aí o profissional de acordo para cada área, tá? Fazer avaliação fisiológica, a questão do estado de hidratação, a bioimpedância é uma alternativa para ver como que está esse percentual de água. Eu e o Ricardo comentávamos antes, não a nível científico, né, não para divulgação, mas para a pessoa que treina, conhecer o seu percentual, né, e ajustar dentro da sua melhor performance. Mas aí você não vai às escuras. Uma vez que se você for trabalhar treinamento de força, você vai ter aí um aumento de peso, mas ele vai ser de massa muscular, que retém líquido, né? E aí você vai ter uma falsa impressão de que não emagreceu, mas na verdade emagrecer significa reduzir o percentual de gordura. Se você aumentou massa magra, você já emagreceu, né? Pode passar. E aí fica algumas sugestões básicas que às vezes a gente não visualiza, né? Como posso variar o cardápio sem ser sofisticado no dia a dia, né? Aqui eu tenho, por exemplo, uma opção de pão integral que eu alternei 3 vezes na semana. Um bolinho simples, cereal sem açúcar, 2 versões, né? Com glúten e sem, tá? E a fruta que eu vou alternar. Então, por exemplo, uma vez repetindo o suco, né? Aqui eu tenho o mesmo preparo 2 vezes, né? Até para otimizar o meu produto comprado, tá? Aqui eu faço o leite com cereal e fruta, aqui na forma de vitamina.
Então, quando a gente visualiza, a ideia de trazer a visualização é exatamente para facilitar a ideia de vocês. Uma sugestão aqui de café da manhã. Pode passar, Ricardo. Aqui os lanches, né? Um horário carboidrato, um horário fruta. Pode passar. Sempre pensando em minimamente processado, livre de açúcar. Aqui os tubérculos e raízes, né? Então, arroz integral, macarrão, ou integral, ou pelo menos com mais vitaminas. A batata doce, a mandioca, a polenta, milho. Então, minimamente processados. Carboidratos, sempre um grão. 3 vezes na semana o feijão, 2 vezes ervilha, 1 vez lentilha, 1 vez grão de bico, porque domingo não é dia de comer feijão, né? No máximo 3 vezes por semana carne vermelha. 1 vez peixe, 1 vez ovos, 2 vezes frango, ou 3, tá? Aí, as 2 ou 3 opções de leguminosas para a semana e de vegetais, aí você vai alternando. E a fruta como um complemento para não ser outra sobremesa no dia a dia. Pode passar. Otimizando isso, você aproveita a sobra do almoço e faz uma sopa na janta. Outro dia um sanduíche natural, lembrando de usar a ervilha congelada. As opções congeladas hoje elas mantêm a integridade do produto sem muito conservante, né? E sem sódio, tá? Sem o sódio adicional, porque todo alimento tem sódio, né? O macarrão, que você também pode fazer a combinação aí da sobra da carne de frango e fazer um combinado à noite, mas a massa é uma escolha por semana. Você vai ter pizza nessa semana, então não tem na quarta, não tem o macarrão. Exceto na estratégia pré-treino, que é a periodização pré-prova, tá? Aqui tem uma opção também de um combinado de prato único, né? Que poderia ser um risoto, que você colocaria os ingredientes, tá? E aí, aqui um sanduíche de omelete, tá? Uma versão de mingau pode ser também, tá? Leite com aveia, ou enfim. E a vitamina, como alternativa prática, né? Sopa 1 vez por semana, vitamina 1 vez, ou cereal, iogurte, fruta, uma taça overnight, né? Mas lógico que dentro do que é hábito da família, né? Não vai mudar. O atleta ele tem que complementar os ingredientes que ele vai utilizar, colocando suplemento em horário estratégico, ou pelo menos pré-treino, pós-treino, mas o restante do dia, até porque ele vai ter dia off, ele não pode ficar alternando o tempo todo, senão fica insustentável. Pode passar. Né, Ricardo? Aí na família tem criança, né? Tem adulto, alguns com familiares, às vezes até de outra faixa etária, que moram juntos. Então, você tem aí 3 gerações precisando de demandas energéticas diferentes no mesmo ambiente, tá? E aí tem que otimizar. Então, eu gosto muito de trabalhar com pré-treino e pós-treino e uma dieta padrão para TMB com periodização da dieta no período de competição. Que aí você fica com uma ideia sustentável. Eu falo assim, dia a dia é dia de seguir a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Atleta vai periodizar conforme o treino, né? Pré-treino e pós-treino é conforme a modalidade executada. Todo exercício requer um pré-treino. Apenas o principal exercício do dia requer um pós-treino suplementar. Se você trabalha mais de uma modalidade ao dia, você vai suplementar o pós-treino na janela de oportunidade do mais exaustivo do dia. Embora a gente está falando aqui não de, né, da corrida, não de tri, que eu e o Ricardo estamos acostumados a trabalhar, mas se tiver mais de uma modalidade no mesmo dia, é só uma que você vai fazer o pós-treino, mas toda você vai fazer o pré. E fica aí o meu contato, agradeço a atenção de vocês, tá? E se tiverem dúvidas, então, me coloco à disposição, né? Vocês interagiram um pouco durante a minha apresentação, mas eu espero mais participação agora na conclusão, porque se eu me fiz clara, surgiram dúvidas, porque só no momento de seguir que as dúvidas acontecem. Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado pela sua fala, sensacional. Se eu seguir o que a OMS diz, eu vou ter um monte de sedentário no mundo, porque as recomendações da OMS para exercício são uma catástrofe. Horrível. Para alimentação funciona, tá, Ricardo? Pelo menos para alimentação funciona.
Eu tô com muitas restrições em relação à Organização Mundial de Saúde. Não vamos falar do período Covid, tá? Deixa ela se restabelecer. Enfim, vamos mudar de assunto. Eu também fico feliz, né, que você falou que Coca-Cola pode, que é ótimo, Coca-Cola nacional, é um ótimo intratrigo, né? Tô brincando. Mas, enfim, pessoal, fica aberto aí, alguém tem alguma questão, vamos lá, esse é o momento. Oi, eu tenho outro. É o Marcos? Primeiro é só aproveitar a questão para parabenizar você, agradecer. Foi uma fala, foi muito legal, foi muito didático e uma oportunidade de a gente aprender mais, enfim. Então foi muito legal, te agradeço por essa oportunidade. A minha questão é mais ou menos assim, que estratégia que eu poderia utilizar para pensar assim, perder peso, né? Principalmente na quarentena, todo mundo engordou. Então, eu estou numa luta para emagrecer, aliado com o exercício. Mas, ao mesmo tempo, assim, cuidar minha ingestão de carboidrato, mas não comprometer a ponto de eu ir correr e me sentir muito fraco para não poder fazer a corrida ou a musculação, enfim, os aeróbicos e exercícios de força, etc. Como que eu poderia pensar alguma coisa para aliar isso, assim, nem tanta terra, nem tanto ao mar, tentando perder peso, mas mantendo uma energia para a corrida? Obrigado. Perfeita a tua pergunta, Marcos. Isso é bastante recorrente, essas dúvidas. Por quê? Essa restrição que você falou de carboidrato, ela vai ser não nos horários que estão próximos ao horário de treinamento. Ela vai ser no dia off. Você pode fazer uma restrição um pouco maior, desde que você não tenha um treino longo no dia seguinte, tá? Então, nesses dias de intervalo, você pode até restringir, por exemplo, o carboidrato em 1 ou 2 refeições principais no dia, não total. Você pode fazer uma ingestão de alimentos que contêm baixo índice glicêmico, né? Preferindo os tubérculos e raízes, tá? Que é a batata doce, a mandioca, tá? E deixando um pouco os cereais, né? Mesmo os integrais, nesse dia você não iria optar por eles. Fruta também de baixo índice glicêmico, como kiwi, damasco, preferir e deixar aí um pouco de lado a banana nesse dia, e aí você vai fazendo uma compensação. Se de 7 dias, eu costumo dizer assim, se a gente errasse na sexta-noite, no sábado e no domingo, nas refeições, eu teria 1/3 do meu ano comprometido. O que determina o estado de saúde do meu peso é o que eu faço predominantemente, ou seja, dos 7 dias da semana, os 5, né? Se eu tiver um ajuste nesses 5, satisfatório, equivalente ao meu gasto calórico, e eu fizer uma restrição um pouco maior no dia off ou nos dias em que eu não estou treinando, ou pelo menos nos horários distantes do meu treino, que eu não preciso ter um aporte mais energético, eu vou conseguir usar um pouco do meu estoque de gordura para compensar aqueles 2 dias do final de semana em que uma refeição eu vou escolher um extra. Não é para fazer o dia do lixo, porque nós não somos depósito de lixo. Existe o item lixo da tua escolha. Por exemplo, o que você vai exceder no final de semana? É um churrasco, é a carne, então é a gordura. É a bebida alcoólica, então é um carboidrato. É a massa, né? O problema é que na nossa região a gente tem 3 a 4 tipos de carboidrato numa refeição de domingo, tá? Então é bem comum, fora a sobremesa. Então ali você precisa realmente fazer escolha. Dos 4, o que é irresistível para mim, né? Mesmo sendo fora do meu parâmetro diário. Então é esse que eu vou escolher ingerir uma quantidade um pouco maior hoje. Por quê? Porque amanhã eu tenho treino, né? Mas não pensando que o treino vai oxidar essa energia, vai sim deixar de te engordar, tá? Mas aí esse equilíbrio, ele é uma estratégia. Então pensa aí em frequência, consistência e constância, assim como a gente pensa para o treino também, tá? Então a resposta seria não ingerir fruta de alto índice diariamente, principalmente nos dias que não treina.
preferir os alimentos, os não cereais, ou seja, tubérculos e raízes, nos dias também de repouso, ou mesmo do final de semana, ter uma escolha extra no final de semana e não 3. Se for para uma festa de aniversário, então eu brinco que você tem que escolher 3 salgadinhos e 3 docinhos. Aí, se você quiser comer o bolo, você não pode comer o docinho. Se você quer tomar refrigerante, não pode comer o docinho. O homem pode ingerir 27 gramas de açúcar por dia, tá? A mulher 25. Então, sendo que um brigadeiro já tem 20. Então, você já vai exceder, né? Não vai com fome, vai com vontade. Fome você mata em casa com alimento saudável. Chegou lá, vai viver o social e vai fazer escolhas. Qual é o irresistível daquele dia? Diga, Ricardo. Vamos viver, vamos viver. Oi? Estou ferrado, mas... Se adaptando, né? Se adaptando. Vamos viver, né? Vamos viver um pouquinho. Isso. Eu falo, dá para viver o prazer, mas limitando os colaterais, né? E o Ricardo falando do refrigerante. Dá para optar por uma escolha sem açúcar? Ok. Não é a tua preferência? Controla a frequência. Então, o sistema imunológico vai dar conta de eliminar aí alguns aditivos químicos que ela tem, se a frequência for baixa, né? Mas aí é a tua escolha consciente. Pessoal, mais algum questionamento? Vamos lá. Só é tímido aí, você não se preocupe. Gente, se ninguém tem mais questionamento... Boa noite. Eu tenho um questionamento, sim. Mas antes eu quero dar parabéns. Adorei tudo. E se tiver oportunidade, eu gostaria muito de ler os teus slides para recapitular, porque foi bastante informação. Estava perfeito. Só um minutinho. Então, eu gostaria Ricardo, você poderia disponibilizar no grupo os slides, ok? Mando sim. Obrigada. Gostaria de fazer 2 perguntas. Uma é a respeito das dores musculares que a gente tem quando tem um treino mais intenso. Existe algum alimento que poderia minimizar essas dores nesses dias específicos? E outra pergunta a respeito do colágeno. As proteínas que a gente toma, elas são contabilizadas a quantidade diária? A gente tem que contabilizar junto? E você falou sobre o melhor horário, eu não entendi. Na hora eu não queria te atrapalhar. O melhor horário seria no fim da tarde, você disse? Eu não entendi muito bem sobre isso, para a gente tomar o colágeno. Ok, são 3 perguntas, eu vou responder individualmente. 3 perguntas, isso. Isso. Vou começar pela última. Então, o colágeno seria, o potencial dele de ação maior, ele seria à noite, porque o tecido conjuntivo, cartilagens, enfim, você vai ter uma recuperação quando o teu sistema, ele tá, o voluntário está parado, o involuntário tem uma concentração maior de função. E aí você vai ter a regeneração dos tecidos. Então, à noite, ela seria muito bem-vinda, o colágeno. Existem versões suplementares que a gente costuma dizer que acima dos 30 é 1 grama para cada década acima de 30. Quem tem 30 toma 1 grama, quem tem 40 usa 2, quem tem 50 usa 3 e assim por diante. Essa é a demanda de reposição de colágeno, tá? E aí seria realmente mais indicado à noite. Hoje, por questões estéticas, eles recomendam 2,5 gramas de verisol junto, que seria uma alternativa, tá? Mas ele vai ter uma janela de oportunidade de absorção melhor nesse período, o colágeno. Quando você fala a penúltima pergunta, então, foi referente a contabilizar a proteína. O colágeno, ele é uma ramificação de aminoácidos. Se eu quebrar essa sequência lógica de aminoácidos, lisina, leucina, valina, que normalmente são os aminoácidos essenciais que eu vou ter aí numa concentração de whey, ele vai ter um custo mais elaborado se ele tiver maior concentração desses aminoácidos de cadeia ramificada. Que são esses os principais elementos de um bom whey, né? No colágeno, eu vou ter uma cadeia que, se eu quebrar, ele não é mais colágeno, ele é aminoácido.
Eu não tenho a total garantia de que eu ingerir um colágeno, ele continue sendo colágeno. Se o meu corpo estiver precisando de um determinado aminoácido que eu estou em falta, em carência, porque eu não tenho ingestão alimentar, ele vai quebrar o colágeno e vai utilizar como fonte de aminoácido. Mas existe o colágeno hidrolisado, que ele já evita essa quebra. Assim como eu não cheguei a citar para vocês de reposição de vitaminas e minerais para atleta, mas a ideia é os compostos quelados, que eu não vou ter a quebra deles e competitividade, por exemplo, de cálcio e ferro, né? Embora exista hoje suplementação que eu tenho periodizada, que eu vou ter uma distribuição ao longo do dia, de manhã, à tarde e à noite, onde eu tenho vitaminas hidrossolúveis num horário, lipossolúveis no outro e proteínas no outro, onde eu não vou ter competitividade, né? E a sua primeira pergunta... sobre minimizar as dores quando a gente faz um treino mais intenso. Aí está um assunto que eu gosto bastante, ação anti-inflamatória. Então, a gente vem literalmente endeusando a curcumina, tá? Por ela ter um efeito anti-inflamatório bastante satisfatório, inclusive chegando ao nível de conseguir reduzir anti-inflamatório medicamentoso de alguns pacientes com uso crônico, né, da curcumina. Eu não citei para vocês a parte de uso crônico e uso agudo. Uso crônico seria o uso contínuo. Agudo é o que eu falei da creatina, por exemplo, 5 dias antes da prova, 1 semana antes da prova, né? Então, toda suplementação a gente tem esse ciclo, ou ele é crônico ou ele é agudo. Raramente eu vou ter um suplemento que eu vou utilizar mais do que 6 meses continuados, tá? Exceto se ele é de reposição, por exemplo. Eu vou utilizar de uso crônico uma proteína sempre que eu treinar. Na frequência da semana que eu treinar, eu vou repor, né? Mas os suplementos de macro e micronutrientes, de micronutrientes, normalmente eles são por um período e eu vou substituir, porque alguns estocam no organismo, né? Os micronutrientes. Tá? Ótimo. Mas só repete a primeira pergunta de novo, que eu tenho mais... do anti-inflamatório, que é basicamente a curcumina. A dose dela, então, seria 1 colher de sopa por dia na dose preventiva. A dose tratamento, então, vai intensificar conforme a modalidade, conforme a idade, tá? E isso pode ser na forma do Golden Milk, que é um preparado... de leite de coco com 1 colher de curcumina, aí ele vai o gengibre, que é um termogênico, canela e um pouquinho de pimenta para quem tolera, tá? A piperina, né? Existem prontos já da Essential, existe o Golden Milk pronto e existe também a opção de colocar em alimentos na hora do almoço, por exemplo, que são caldos ou cremes, tá? O próprio risoto, né? Você incluiria deixando ele amarelinho, tá? Com a curcumina, também são alternativas. Ótimo, muito obrigada. Nada, não. E aí, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Então, agradeço a todos. Aissa, agradeço muito pela sua participação. Foi enriquecedor para a gente. É sempre bom aprender mais sobre esses aspectos que são tão importantes quanto o treino, né? Quando a gente fala em corrida, a biomecânica ela tem a sua função, o treinamento físico tem a sua função, o treinamento de força tem a sua função, os aspectos nutricionais também têm a sua função e é difícil a gente pesar qual deles são os mais importantes. Isso depende de cada situação. Então, muito obrigado, agradeço demais. E, pessoal, amanhã temos mais uma palestra, certo? Então, muito obrigado, boa noite, bom descanso. Continuem treinando, porque domingo está chegando, hein? Eu vejo todo mundo correndo, marcando lá, ó. Amanhã eu começo a entregar as camisas aqui em Rondon. Valeu, pessoal. Beijão, abraço. Fico à disposição. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Até mais.